Pense, por um instante, naquela ação mais universal e banal que a gente faz hoje em dia. É tipo o simples deslizar do polegar na tela de um celular. Uhum. Pra cima, pra cima. Exato. Pra cima sem parar. É um movimento tão entranhado na nossa rotina que virou quase um reflexo involuntário. É tipo respirar ou piscar. Sim, e a gente vê isso toda hora. Na fila do mercado, no ônibus, até no meio de uma conversa presencial quando a atenção desvia por um segundo, né? Nossa, total. E a fisicalidade desse movimento esconde uma coisa muito louca que está acontecendo ali do outro lado do vidro. Com certeza. Porque a sensação, para quem está segurando o aparelho, é de controle absoluto. A gente tem essa ilusão de que a gente é que dita o ritmo, né? Que a gente escolhe a hora exata de parar. É uma ilusão muito bem construída. Muito. E o nosso objetivo neste mergulho profundo de hoje é justamente quebrar essa ilusão, mostrar o que tem por trás. Isso aí, revelar o motor invisível. Exatamente. Porque essa ação banal esconde um motor silencioso e, olha, assustadoramente poderoso operando nos bastidores. O que parece ser só uma vitrine infinita de fotos e vídeos aleatórios é, na verdade, um campo de batalha. Um campo de batalha governado por matemática pura e pesada. O nosso papo hoje é destrinchar como a atenção diária de bilhões de pessoas foi literalmente codificada. E para a gente entender essa engenharia toda, a gente precisa primeiro aceitar um fato fundamental. A ordem cronológica morreu. Morreu completamente. O relógio não manda mais nada. Exato. A morte do relógio como grande organizador de informações foi o marco zero dessa mudança toda. Porque antes era muito simples, né? Alguém postava uma foto ao meio-dia, você abriu o aplicativo meio-dia e E a postagem estava lá, no topo. Sim, o banco de dados só perguntava o que é mais recente. Mas hoje, o que a gente vê e por quanto tempo a gente vê, não tem mais nada a ver com o tempo. Nada a ver. A arquitetura inteira hoje é governada por sistemas massivos de previsão probabilística. Probabilidade. Então, a pergunta central do sistema mudou de o que foi postado agora para o que exatamente... Ele passa a executar uma equação absurdamente mais complexa, que é, tipo, o que tem a maior probabilidade de fazer esta pessoa específica parar a rolagem e interagir nos próximos 3 segundos. Caramba! Então ele substitui o tempo pela probabilidade baseada no nosso comportamento. Uhum. E a única maneira de uma máquina calcular isso é transformando absolutamente qualquer comportamento humano em variáveis matemáticas, em números. Tá, mas como assim? A máquina não entende o que eu tô sentindo. Não, de forma alguma. O sistema não entende a ironia de um meme. Ele não sabe se um vídeo de resgate de um cachorrinho tá te causando tristeza ou alegria. Ele é cego pro sentimento. Totalmente cego. Mas ele é um leitor implacável de sinais que ele pode quantificar. Então uma curtida vira um valor escalar. Um número na equação. Isso. Um comentário é um vetor numérico. O ato de compartilhar altera o peso de uma variável na hora. Sabe o que eu acho mais chocante nisso tudo? É a captura das microinterações. As interações passivas, né? Exato, porque a gente acha que só tá dando informação para o algoritmo quando a gente toca na tela, quando curte ou comenta. E não é bem assim. Longe disso. A ausência de toque também é um dado gigantesco. Tem aquele conceito do tempo de tela, o famoso dwell time. Esse é o dado mais valioso para eles. Sim. Então, tipo, se eu tô rolando a tela e dou uma paradinha de, sei lá, 800 milissegundos a mais numa imagem de uma receita de bolo de chocolate. Antes do seu polegar voltar a deslizar. Isso, antes de eu voltar a rolar. Esse milissegundo extra que eu nem percebi que parei, ele é capturado. Ele é capturado, processado e altera o modelo estatístico da sua conta em tempo real. Em tempo real. É assustador. É um processamento contínuo, né? Ele cria um modelo que a gente chama de adaptativo instantâneo. Como se fosse uma estatística fluida. Exatamente. Se o seu padrão de consumo muda subitamente, hoje, sei lá, você começa a assistir até o final uns vídeos curtos de marcenaria... Do nada, me deu vontade de ver marcenaria. O sistema não vai agendar uma atualização lá no servidor para a madrugada seguinte para aprender isso. Ele percebe na hora. Em frações de segundo.
Ele recalcula as probabilidades num espaço multidimensional e já passa a priorizar coisas parecidas, Ele tenta antecipar o meu próximo passo com uma precisão cirúrgica. sem você nem perceber. Para visualizar o impacto dessa estatística toda, eu adoro pensar numa analogia. Vamos desempacotar isso. Manda bala. Imagina que entrar nessas redes sociais é tipo sentar num restaurante, só que um restaurante meio surreal. Tá, tô imaginando. Num restaurante tradicional, o garçom te entrega um cardápio com os pratos do dia, numa ordem fixa. Entrada, prato principal, sobremesa. Que seria a antiga ordem cronológica, o relógio mandando. Perfeito. Mas nesse restaurante matemático não tem cardápio nenhum. Tem só um garçom invisível do lado da sua mesa que não te faz nenhuma pergunta. Ele só começa a servir. Ele simplesmente começa a botar uns pratinhos pequenos na sua frente. E enquanto você come, ele tá lá, invisível, com um cronômetro e uma balança medindo absolutamente tudo. Avaliando cada movimento. Exato. Ele mede a velocidade da sua mastigação, a dilatação da sua pupila quando você olha para a sobremesa, ou se você empurrou o brócolis para o canto do prato com cara de nojo. Os 800 milissegundos que você ignorou o brócolis. Isso. E com base nessas métricas todas, esse garçom se comunica instantaneamente com a cozinha para alterar a temperatura e os ingredientes do próximo pratinho. Tudo com um único objetivo. Garantir que o cliente nunca, jamais levante daquela cadeira. É uma analogia fantástica. E a mecânica desse garçom invisível funciona tão bem porque a matemática consegue converter a aparente aleatoriedade dos nossos gostos em distribuições estatísticas exatas. A gente acha que é super especial e imprevisível, né? Todo mundo gosta de se ver como um indivíduo complexo, de gostos únicos. Mas em larga escala, olha, as reações humanas a estímulos visuais e sonoros seguem padrões muito previsíveis. O algoritmo não precisa decifrar a minha alma. De jeito nenhum. Ele só precisa da correlação estatística. Se o cruzamento de dados mostra que um vídeo com, sei lá, uma iluminação quente, umas transições rápidas e uma música específica a 120 batidas por minuto aumenta a retenção... Aumenta em 70% para um grupo demográfico específico. Isso. A máquina não pergunta o porquê. Ela apenas executa a fórmula. Mas aí, pensando nessa dinâmica do garçom, surge uma questão de logística pura. Qual seria? Bom, se o objetivo é maximizar essa probabilidade de retenção, de prender a pessoa na cadeira, e se tem milhões de criadores de conteúdo postando o tempo todo no mundo inteiro... Como o sistema escolhe o prato, né? Exato. Como ele resolve esse gargalo colossal? Como ele decide qual post específico vai aparecer na minha tela naquele milissegundo exato antes de eu rolar para baixo? O que define quem vence a disputa, certo? Sim, como é esse cálculo de vitória? O mecanismo que resolve isso, lá nos bastidores, recebe o nome de função de pontuação, ou scoring function em inglês. Função de pontuação? Tá. Toda vez que você atualiza o aplicativo, ou a cada nova rolagem do polegar, acontece um verdadeiro torneio matemático instantâneo. Um torneio em tempo real para cada espacinho no feed. Nenhuma publicação entra na sua tela sem antes ser submetida a essa equação. Ela recebe uma nota, que é um ranqueamento absoluto em relação a todas as outras opções disponíveis naquele instante no mundo todo. Imagino que não seja uma continha simples de mais e menos. Longe disso. Não é tipo somar um número de curtidas e dividir pelos dias que o post está no ar. Seria muito fácil burlar isso. Seria. É um cálculo que atribui pesos dinâmicos a dezenas, às vezes centenas de variáveis ao mesmo tempo. Que tipo de variáveis? A função de pontuação analisa a relevância daquele formato para o seu histórico, o engajamento global da publicação nos últimos 10 minutos. Nos últimos 10 minutos? É muito rápido. Sim, a afinidade entre quem postou e quem está lendo, e até coisas estruturais, tipo a velocidade da sua conexão de internet no momento. Espera, a minha internet afeta o que eu vejo? Claro. Se a sua conexão está lenta, a função de pontuação diminui o peso de vídeos pesados em 4K, porque se travar você vai fechar o aplicativo. O atrito causa abandono. Caramba, tô chocada. E esses pesos todos são fixos? Aí que entra a magia do negócio. Os pesos mudam o tempo todo de acordo com o contexto ditado pelo modelo de machine learning, o aprendizado de máquina. A máquina ajustando a própria máquina. Exatamente. Se o modelo detecta que um assunto está estourando agora, sei lá, um evento ao vivo, o peso da popularidade recente fica muito maior que o peso da sua afinidade histórica. Entendi.
Então não são regras engessadas, tipo, escritas por um engenheiro lá no Vale do Silício batendo ponto. Não mais. Se fosse um monte de regras do tipo, se X, então Y, o sistema seria lento. Hoje, eles usam algoritmos de otimização não lineares. Redes neurais profundas, né? Isso. Elas ajustam os próprios parâmetros de forma autônoma. Quanto mais o sistema funciona, mais ele calibra o que é importante para tentar reduzir a chance de errar a próxima previsão. Sabe uma coisa que eu fico pensando sobre esse torneio matemático? E o pessoal novo? Como assim os novos usuários? Tem um conceito técnico que a gente vê muito nessa área, que é o cold start, o problema do início frio. Ah, sim. É um baita desafio para eles. Porque pensa bem, se o algoritmo precisa de dados históricos de engajamento para dar uma nota alta e fazer o post vencer o torneio da minha tela, o que acontece quando uma pessoa qualquer publica um vídeo novo agora mesmo? Ele tem 0 visualizações, 0 tempo de tela, 0 tudo. Pela lógica pura, ele deveria tirar 0 e perder de todos os vídeos antigos. Ele nunca apareceria. Como a máquina resolve esse paradoxo, tipo de testar o conteúdo novo, sem sacrificar aquela retenção garantida do que já é super popular? A solução que eles acharam para isso é muito elegante. Vem da alocação de risco. O sistema adota uma estratégia de exploração versus aproveitamento comercial. Tá, traduz isso do matematiquês. Na estatística, a gente chama isso de o problema do bandido multibraço. Imagina que a máquina reserva uma pequena fração do tráfego, digamos só 1% das exibições daquele minuto. Uma fatia minúscula da atenção global. Exato. Ela usa esse 1% para explorar conteúdos novos. Ela pega esse vídeo sem histórico nenhum e injeta no feed de uma amostra bem pequena e restrita de usuários. Mas não é qualquer usuário, né? Não. São usuários que têm um vetor de interesses compatível com as hashtags ou com o que o reconhecimento de imagem leu daquele vídeo novo. É tipo um teste de estresse em tempo real, né? Perfeito, é bem isso. Então, se essa amostra minúscula assistir ao vídeo novo até o fim, ou curtir, a máquina fala, opa, tem algo aqui. Ela registra uma anomalia positiva. Aí a pontuação desse conteúdo novo dá um salto exponencial na hora. E ele é jogado para os leões maiores. Imediatamente, ele é escalado para uma amostra de 10.000 pessoas. Se mantiver a métrica, vai para 100.000. E tudo isso em questão de minutos. É muito louco como eles fazem esse teste contínuo. E tudo guiado por sistemas de aprendizado por reforço. O modelo matemático ganha uma recompensa digital toda vez que a previsão acerta. E o seu tempo de retenção aumenta. Como se fosse um cachorrinho ganhando um petisco por fazer o truque certo. Exato. E em contrapartida, ele sofre uma penalidade estatística bem severa se ele exibe um vídeo e você fecha o aplicativo logo em seguida. Ele odeia quando a gente sai do aplicativo. Odeia. A arquitetura inteira é desenhada para maximizar essa função de recompensa. Então, com o tempo, o modelo não aprende só o que funciona agora. Ele cria uma espécie de mapa, né? Uma topografia comportamental completa de quem está do outro lado da tela. Olha, essa ideia de uma topografia comportamental tão profunda traz um desdobramento que chega a ser irônico. Por quê? Porque, assim, como a máquina ajusta as próprias regras num nível de complexidade que nem os engenheiros conseguem mais rastrear linha por linha. Sim, vira uma caixa preta. Vira. E a otimização atinge um grau de intimidade com a gente que é meio bizarro. Tem algum exemplo em mente? Tenho. Acontece direto. É muito comum você abrir o celular para checar, sei lá, uma notificação chata de trabalho e, de repente, 40 minutos depois, o seu cérebro está completamente absorvido por uma série de vídeos sobre técnicas de restauração de cerâmica antiga. Um assunto totalmente aleatório, né? Que até aquele momento não existia no meu radar consciente de interesses. Eu nem sabia que gostava de cerâmica. É o garçom te servindo algo que você não pediu, mas devorou. Isso, mas a máquina passa a me conhecer melhor do que eu mesma. A explicação não é que o algoritmo desenvolveu uma alma, uma compreensão psicológica superior da sua mente. O que rola é um mapeamento hipereficiente dos seus gatilhos neurológicos de atenção. Ele sabe como prender o meu olho. Exato. Aquele torneio matemático usa o seu histórico de dados para esticar sutilmente as fronteiras do que é previsível. Ele vai testando as bordas do meu interesse. A máquina mapeia perfis muito parecidos com o seu que já gostam de cerâmica.
Aí ela injeta esse estímulo novo para testar a elasticidade da sua atenção. O vídeo entra como aquele teste de exploração que você falou. Isso. E ao detectar que você ficou ali presa com uma retenção acima da média, a máquina atualiza instantaneamente a sua matriz de pesos. Aquele interesse recém-descoberto vira parte dos seus próximos torneios. Bom, até aqui na nossa análise, a gente desenhou essa matemática toda como se fosse uma relação isolada, né? Um cérebro humano de um lado e um modelo de machine learning do outro. Uma equação fechada entre mim e o meu celular. Mas a realidade da arquitetura das redes sociais é que nenhum dado é processado no vácuo. Definitivamente não. Nós não somos pontos isolados numa planilha de Excel. A engenharia só atinge a sua escala global de verdade quando eles aplicam a teoria dos grafos. Ah, a teoria dos grafos é onde a mágica social acontece. É o arcabouço matemático que estuda a estrutura das redes. Como se fossem mapas de conexões, né? Exato. Nesse modelo, cada conta, o meu perfil, o seu, é classificado como um nó no grafo. Um pontinho no mapa. Isso. E cada interação entre a gente se segue, se deixa um comentário no mesmo post, se compartilha o mesmo link, cria uma aresta. A aresta é a linha que liga os nossos pontos. A linha de conexão. Então, em vez de calcular os seus interesses isoladamente, os algoritmos calculam a densidade dessas conexões todas. Eles agrupam as pessoas. Eles criam aglomerados, ou clusters, baseados numa afinidade multidimensional. E a implicação direta disso é que a minha rede de contatos altera a minha matemática pessoal de um jeito muito agressivo, né? Muito. O sistema olha para o grafo e aplica o que a gente chama de filtragem colaborativa. Filtragem colaborativa. Como funciona na prática? Pensa assim, se o nó A, que é você, e o nó B, que é um amigo seu, compartilham 80% das mesmas arestas, Tipo, a gente curte os mesmos memes, acompanha os mesmos jornais. o algoritmo assume uma paridade de interesses. Vocês são quase gêmeos estatísticos para ele. Então, quando o seu amigo consome intensamente um conteúdo sobre, vamos dizer, arquitetura brutalista, Lá vem outro assunto aleatório. sim, aí a sua função de pontuação para a arquitetura sofre um acréscimo massivo na hora, mesmo que você nunca tenha digitado a palavra arquitetura na vida. Ele infere o meu desejo por pura aproximação. Se o meu amigo gostou, eu vou gostar. Ele deduz por proximidade estrutural na rede. A lógica preditiva dita que comportamentos similares dentro do mesmo cluster vão replicar padrões. O algoritmo usa o engajamento dos seus vizinhos de grafo como um radar. Para antecipar o que deve ser servido na minha mesa a seguir. Exatamente. E é a aplicação dessa matemática numa escala absurda que gera aquele fenômeno de maximização do engajamento. Para evitar a penalidade de você fechar o aplicativo, ele prioriza conteúdos que já têm alta validação no seu cluster. E aí a gente entra num terreno pantanoso, porque a consequência óbvia dessa retroalimentação toda é o isolamento, certo? As famosas bolhas. As bolhas, as câmaras de eco, onde a exposição repetida a ideias super semelhantes diminui drasticamente o meu contato com qualquer estímulo divergente. É o preço da otimização extrema. Mas espera aí, eu vou fazer o papel de advogada do diabo agora. Adoro. Manda. Todo mundo critica o perigo das bolhas. Mas se a gente pensar sobre uma ótica puramente mecânica e de entretenimento, a pessoa abre o aplicativo depois de um dia exaustivo de trabalho. O que ela quer é conforto cognitivo. Ela não quer brigar com a tela. Exato. Ela quer receber um fluxo contínuo de conteúdos perfeitamente alinhados aos gostos dela. Ver vídeos que acalmam, interagir com formatos familiares. Matematicamente falando, Isso não é a perfeição da experiência de usuário. Por que a redução do atrito virou o grande vilão da história? o ponto central dessa sua provocação é entender o que o atrito significa para a máquina e o que ele significa para o intelecto humano. Como assim? Para a função de pontuação, atrito tipo um conteúdo que desafia uma crença sua ou um formato estranho é classificado estatisticamente como risco de evasão, risco de você fechar o app. E a máquina odeia isso. Sim, a equação resolve esse risco eliminando o atrito sumariamente. E você tem razão, sob a métrica do entretenimento, a máquina te entrega o conforto perfeito. O sofá mais macio possível. Mas a questão crítica surge porque a redução sistemática do atrito encolhe as nossas fronteiras de descoberta.
O modelo otimiza tanto o conforto que ele cessa de apresentar a realidade em sua totalidade. Ah, ele passa a apresentar só uma fração matematicamente segura da realidade, aquela que não vai me assustar. E faz isso de forma totalmente invisível. O perigo não é você ver coisas que você gosta. O perigo é a arquitetura invisível que barra sistematicamente a entrada de qualquer perspectiva divergente. E a justificativa do algoritmo é só, tem baixo potencial de retenção. A sua visão de mundo se estreita não por uma escolha consciente sua, mas porque a função de pontuação cortou o seu acesso a nós externos do grafo. Aquele restaurante invisível parou de me oferecer sabores novos porque eu comi bem o chocolate. O ambiente passa a refletir uma concordância artificial. A matemática do engajamento constrói um ecossistema onde a dissonância é tratada como um erro de cálculo a ser corrigido. E não como uma parte essencial da nossa vida, do nosso repertório. O que não aumenta a retenção imediata simplesmente deixa de existir na realidade daquela tela. O algoritmo é tão eficiente na missão dele de entregar o que agrada, que ele pode anestesiar a capacidade das pessoas de lidar com o que é diferente. Isso nos leva ao fechamento deste nosso mergulho profundo de hoje. Porque tudo isso que a gente destrinchou tira completamente aquele véu de aleatoriedade que a gente costuma jogar por cima da tecnologia. Sim, a ilusão de que as coisas só aparecem. Compreender essa mecânica de machine learning, das funções de pontuação, da teoria dos grafos, deixa claro que o caos não tem espaço nesse ecossistema. Não tem sorte no que aparece na tela, a cada deslizar de dedo. Nenhuma sorte. Há uma precisão estatística brutal operando em frações de segundo para mapear, testar e capitalizar a atenção humana. Transformar o nosso tempo em número. Entender que os nossos comportamentos orgânicos são convertidos em vetores e que esses vetores alimentam equações de aprendizado por reforço tem que alterar a nossa postura. Como a gente consome esse ambiente, né? Sim, o objetivo de entender essa infraestrutura não é gerar pânico. A gente não está falando para ninguém jogar o celular na parede ou abandonar as redes. Jamais. A gente está aqui usando também. A ideia é promover uma navegação consciente. A matemática por si só não tem uma intenção maligna. Ela apenas cumpre a função de otimização para a qual ela foi desenhada. Ela quer otimizar o tempo. Mas ter a clareza de que por trás desse design todo limpo e amigável, existe uma calculadora colossal mensurando cada microinteração? Mensurando as pausas, as hesitações. Sim, isso devolve uma camada de agência para a gente que está com o aparelho nas mãos. A gente passa a notar o truque de mágica. Isso nos leva de volta bem para o início da nossa conversa de hoje. O simples deslizar do polegar. Para cima, para cima. Sabendo agora que a cada movimento desse tem uma rede neural profunda, recalibrando os pesos de milhares de variáveis, só para acertar em cheio o alvo do nosso próximo estímulo. É um mapeamento implacável. Fica uma reflexão, então, para quem está ouvindo a gente, que extrapola a matemática, uma coisa que entra na própria natureza da nossa identidade. Que é o limite ali entre mapear o comportamento e direcionar o comportamento. Exatamente isso. Pensa comigo, se esses modelos probabilísticos e esses grafos se tornaram tão avassaladoramente eficientes em prever o que o nosso cérebro vai querer consumir amanhã, e tudo isso baseado estritamente na retenção milimétrica do nosso olhar hoje, até que ponto esses motores matemáticos estão apenas prevendo os nossos interesses genuínos? A grande questão. E a partir de que ponto eles começam, de forma ativa e silenciosa, a moldar quem nós seremos e o que nós desejaremos no futuro?